Eu acabei de chegar do Maracanã, de onde, enfim, a gente estava agora, tanto que tô até com a roupa que eu tava no Maracanã ainda mesmo. Se você não me conhece, sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E, bem, a gente viu um desempenho do Fluminense, acho que não cabe ficar fazendo tanta análise assim do time diretamente, que isso já tem lá na análise Pocket. Mas me chama muita atenção, me chamou muita atenção, e eu normalmente, vocês sabem que eu lanço aqui no dia seguinte a coletiva, eu faço um comentário ou outro ali na coletiva, no vídeo da coletiva, mas hoje eu achei por bem eu gravar aqui, né, um trecho falando sobre possibilidade de Abel Braga sair ou não do Fluminense. Foi um assunto que eu fiquei até resenhando depois lá com alguns jornalistas e tal, principalmente por causa da pergunta que eu fiz. Eu falei, eu não tenho descido tanto para coletiva, às vezes desço, às vezes não desço, a estrutura nem sempre é o ideal, às vezes, enfim, tá com a audiência legal, eu acabo preferindo não descer, vai ser a opção. Como eu falei, eu gosto de ter essa opção, né? Eu gosto de ter essa possibilidade de descer ou não para coletiva, escolher isso ou não, e dessa vez eu preferi descer, enfim, e fui lá para coletiva onde estava Fábio e estava Abel Braga. Eu fui o segundo a perguntar. Perguntei ao Fábio. Vale você ir lá ver, enfim, tá lançada a coletiva lá na Flu TV também, tá lá inteira com as outras perguntas também, mas eu perguntei ao Fábio ali e tal, se ele seria poupado, até porque foi o único a fazer pergunta ao Fábio, como podia fazer... Não, teve outras pessoas que fizeram também. Mas como podia fazer pergunta pros dois, eu fiz pros dois, né? Perguntei pro Fábio, mas o foco desse vídeo aqui é a resposta de Abel Braga. Eu vou colocar ela aí, ó, com o meu vídeo mesmo, a qualidade do áudio ficou muito boa, fiquei impressionado até. Vou colocar ela aí, colocá-la aí, a resposta de Abel Braga, a minha pergunta primeiro, e depois a resposta de Abel Braga à minha pergunta, e volto comentando, porque perguntei sobre a possibilidade dele entregar o cargo. Vamos ouvir aí. Pro Abel, Abel, você vem falando algumas vezes sobre rotacionar o time e essa expressão até que você usou agora, o que eu vou fazer? Você já usou algumas vezes na sua coletiva. Eu queria que você fizesse uma análise das últimas partidas. O Fluminense está 6 partidas sem fazer gol no primeiro tempo, tem tido números baixos até de criação de jogadas, né, de chances de gol claras. Se você acha que o time tem evoluído, ou se não tem evoluído, se você atribui isso a alguma coisa, e se não continuar evoluindo, se você tem alguma solução na manga que pode utilizar, ou contratação, ou se você pensa, em algum momento passou de pensar, de falar, não está evoluindo na minha mão, então vai para a mão de outro. Eu vou até dar o pause, porque primeiro o Fábio responde a pergunta que eu fiz pra ele. Mas vale, a minha pergunta, apesar de ter sido uma pergunta meio grande, ele vai responder 2 pontos principais aí, né? Que é do que ele acha que vem evoluindo o time, porque ele sempre fala, ele tinha respondido na pergunta anterior falando, mas o que eu vou fazer? Hoje teve uma coisa que evoluiu, que foi a gente não tomar gol e tal, enfim, que era algo que o time não vinha tomando, passou a tomar muitos, e hoje não tomou, e etc., enfim, e ele sempre fala, o que eu vou fazer, Quem tem que responder, quem vai fazer é ele, né? É o treinador. E por isso que eu perguntei sobre entregar o cargo. Fala, ó, se for o caso aí, se você entender que você não tá conseguindo fazer, o que você pretende fazer? Entregar o cargo? Ou entregar isso pra outro? Pedir contratação? Enfim, vamos ver a resposta do Abel aí. Primeiro o Fábio responde, depois vem a resposta do Abel Braga. Sobre o que você falou, você perguntou, eu respondi aí a primeira pergunta. A única evolução que eu vejo é que você falou há tantos jogos que não faz gol no primeiro tempo, que não cria. Eu falei que não cria, eu falei que evoluiu hoje a parte de trás, que vinha sofrendo gol, coisa que era raro para nós, e hoje não sofreu. Eu acho que os jogadores tentaram. E não vamos botar a culpa no pênalti que entrou, que não entrou, porque eu acho que as oportunidades... Tivemos uma oportunidade clara com o Marlon no primeiro minuto, e depois uma jogadinha ali pelo lado direito, eu creio, com um cano. Foi muito pouco que nós apresentamos. Agora, se falou dentro do vestiário. E sobre o final da pergunta, isso aí tem que perguntar ao presidente, cara. Eu estou num clube que eu amo, que eu adoro. Se eu não me sentir feliz, cara, eu não estou mais
como é que eu posso te falar? Querendo me conhecer. Eu não preciso me conhecer mais. Eu já conheço muita vida, entendeu? E o que eu quero mais nesse momento é ser feliz. É só isso. Abel, boa noite aqui embaixo. Marcelo Marinho. Aí, enfim, ele acaba indo para um outro ponto. O que eu tiro dessa resposta de Abel? O primeiro ponto é, óbvio, ele falou, né? O time não evoluiu. Ele deixou claro que o time não evoluiu. Que a única evolução que ele viu foi o fato do Fluminense não tomar gol. O time segue com uma dificuldade imensa de criação e é bem verdade que a única jogada que o Fluminense criou na partida inteira foi aquela chance de Marlon, inexplicável aquele gol perdido por Marlon, com 25 segundos de jogo. Uma falta cobrada rápida por Ganso, num dos lances de genialidade de Ganso, em que Marlon perde o gol dentro da pequena área, praticamente sem goleiro. A outra chance que ele cita ali de Cano foi um lançamento pela direita, Cano entra bem, mas acaba escolhendo a jogada errada, ao invés de chutar, tenta tocar pro meio. Assim, isso é nada, né? Isso é nada pro Fluminense, isso é um fato. Ele reconhece isso, ele reconhece que o time não tá avançando, que o time não tá melhorando, que ele não tá conseguindo. E aí eu repito a pergunta pro Abel, o que fazer, então? Ele deixa claro uma coisa, o que dá pra gente tirar dessa resposta dele? De que Abel só pede pra sair. Primeiro, ele só sai hoje se ele for demitido, por isso tem que perguntar pro presidente. Alô, presidente, Raiz Tricolor, live aqui, bora? 2 anos e 1 mês já, aguardando, né? É hora de falar com a torcida, presidente. A eleição faltam o quê? 4, 5, 6 meses só, né? 6, 7 meses. Vai ser o quê? Vai ser mais perto da eleição? Enfim. Ou ele fala para eu perguntar pro Mário Bittencourt sobre o Abel. Ou então, do outro lado, a gente tem do lado dele. Ou seja, para ele sair agora, só se for por demissão. Lembrando, o contrato de Abel Braga não tem multa rescisória. Ou seja, ele pode pedir para ir embora a hora que quiser, o Fluminense pode mandar embora a hora que quiser e não terá que pagar nenhuma multa, nem nada para poder rescindir o contrato. Por outro lado, ele deixa ali a única opção dele pedir para ir embora. Enfim, ele até coloca ali um ponto que eu acho que o Abel tá certo nesse ponto, que é dele falar que ele se conhece, que ele não tá num tempo mais dele se conhecer. Eu concordo, de fato, se ele tem certeza da capacidade dele, ele tem que se bancar mesmo. E aí tem um outro lado também, né? Se o Abel Braga não tiver certeza da capacidade dele, então, né, já era pra ter ficar largado o futebol há muito tempo. Então, assim, nesse ponto, é óbvio que ele tem que reconhecer os erros que ele vem tendo, tem. Mas ele também tem que falar, eu sou um treinador sinistro e vou consertar esse time. Se ele não se achar isso, se aposenta logo, né? Não necessariamente ele estar certo de pensar isso faz com que ele esteja certo no cenário geral. O único ponto que ele coloca ali então, se ele se acha um treinador capaz de desenvolver um trabalho, de melhorar o desempenho do time, de conseguir fazer o time um time criativo e que não sofra gols bobos, como por exemplo quando o União sofreu, porque o jogador do União não estava impedido no lance. Enfim, então de fato no final das contas sofreu o gol, né? Não melhorou tanto. Pro número final, é óbvio que o jogo termina 0-0, mas pra análise dele, da defesa do Fluminense, o Fluminense sofreu o gol. E aí ele deixa um ponto ali que é ele estar feliz. E por que esse ponto é tão importante? Porque esse ponto me faz pensar que a única forma de Abel pedir demissão é se a questão dele no Fluminense, ele ser treinador do Fluminense, começar a atrapalhar a vida dele. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não estou incentivando nada disso, sempre vou deixar claro, tá? Por exemplo, ele tá jantando e chega um torcedor pra encher o saco dele. Ele tá de manhã, sei lá, não sei se Abel caminha na praia, chegar torcedor pra encher o saco dele, vai xingar no meio da rua, do nada, não sei, tá? Ele desembarcar de avião e ter torcedor lá enchendo o saco. Ele perder essa felicidade. Em 2018, a gente tem muitas versões para a demissão dele, mas foi um fato de que Abel ficou muito exposto. Algo que ele não é nesse elenco do Fluminense. Vamos lembrar, na terça-feira Abel não quis dar entrevista, não deu. Ficou puto, não quis dar entrevista, não deu. E quem deu entrevista foi Fred, pós-jogo. Ele tem muito essa tranquilidade no Fluminense, dessa não exposição. A partir do momento em que Abel ficar muito exposto, tiver que ficar o tempo todo sendo escudo, como vinha sendo, inclusive o grupo decidiu jogar por ele, e a gente viu no que deu quando o grupo quis jogar por Abel, né? Bem, tudo aquilo, todo aquele cenário lá, se ele perder tudo isso e de fato ele não tiver mais a tranquilidade para trabalhar no Fluminense, aí ele pede demissão. É a única forma que eu vejo disso acontecer. Não acho que uma ou duas vitórias vá amenizar isso.
nem vencendo o Coxa lá e nem vencendo o Júnior em casa. E apesar de a gente ter mais chances matemáticas, né, de classificação, e se o Júnior não ganhar do Oriente Petroleiro, algo que é bem difícil de acontecer, a gente ter chances reais de classificação, na verdade, porque vai ficar o Júnior com 5, o União com 5, e a gente com 4 pontos, faltando 3 rodadas, estamos 1 ponto atrás, tem chances reais de classificação no número. Não acredito mais numa classificação na Copa Sul-Americana. E a gente tá meio que ali só esperando o médico assinar a hora da morte. E acho que... Aí você vai te falar, pô, Gabriel, mas a gente já tá eliminado da Sul-Americana. Mas não tá. E eu acho que isso talvez vai pesar muito forte em cima de críticas a Abel Braga, a forma de jogo, na hora que sacramentar. Na quarta-feira que vem, por exemplo, a gente tem... Na verdade, se a gente for olhar dos próximos 4 jogos do Fluminense, só um é no Maracanã. E é justamente da Sul-Americana. A gente vai ter um panorama melhor. E se o Fluminense não sair do jogo contra o Júnior líder ou com uma chance muito grande de classificação, eu acredito que essa paciência, essa felicidade de Abel já vai ter diminuído bastante. Mas enquanto ele for tão bem... Não é recomendado a palavra que eu queria usar, mas tão bem respaldado dentro do Fluminense. E essa felicidade dele, né, que ele diz, enfim, eu até acredito nele de fato, de que ele tem essa felicidade de treinar o Fluminense, ainda for uma felicidade baseada na tranquilidade que ele tem, o torcedor não, Abel vai seguir treinando o Fluminense. Eu, sendo bem sincero, eu posso estar errado, já errei nisso uma vez em relação ao Marcão em 2020, por exemplo. E errei em relação a Diniz em 2019. De acreditar, no caso de Marcão, eu não acreditava que ele fosse dar sequência a um trabalho e de que fosse manter um nível de um trabalho. E foi, e levou a gente para aquela Libertadores em 5º lugar. E com o Diniz eu achei que ele fosse, até uma certa data, ter desenvolvido o time que ele não desenvolveu. Eu não vejo o Abel desenvolvendo um time para se manter em 3 competições. Acho que a hora que o Fluminense ficar sozinho, só no Brasileirão, ele vai ter um rendimento melhor. Só que aí começam a entrar outros problemas. O financeiro. Se o Fluminense jogar só o Brasileirão, ele vai ter um rendimento melhor do que ele vem tendo. É óbvio que vai ter. Só que aí como é que ele paga o salário? Enfim, é um problema que nesse momento não tem mais como solucionar. Mesmo se entrar agora o melhor técnico do mundo no Fluminense, a Sul-Americana está muito comprometida, muito mesmo, e a Copa do Brasil vai dependendo de sorteios. Enfim, o cenário é complicado. Abel vai ser demitido? Mário não demite, né? E Abel é um bom escudo. Então, acho que segura um bom tempo ainda. Valeu.